Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o novo Bing. Na verdade, algumas atualizações que já vêm pré-definidas aqui e algumas diferenças relacionadas com o novo Bing. Lembrando que o novo Bing aqui é a ferramenta de busca da Microsoft. Lembrando que você pode estar utilizando ela como apenas um buscador. Você vê que tem vários sites. Aqui a gente está no portal da própria Microsoft aqui e você percebe que quando você clica aqui, na verdade ele já vem na estrutura de busca aqui. Tem algumas informações pré-definidas. Temos essa ferramenta que diria que uma integração, é chamada de Copilot, né? Que é essa ferramenta da Microsoft que faz a integração da IA com as outras estruturas, por exemplo, como ferramenta de produtividade como pacote Office e assim por diante. Provavelmente a gente vai aprofundar mais um pouquinho nesse assunto um pouquinho mais à frente. Hoje eu vou explicar algumas vantagens dessa ferramenta que é o novo Bing aqui e a gente vai entender um pouco mais sobre a estrutura da IA, que seria bem parecida com a ferramenta do ChatGPT, e eu vou levantar alguns pontos que eu acho interessante aqui em relação ao próprio ChatGPT, que provavelmente eu acredito que ele funcionando bem, depois que tiver bastante gente utilizando e ele tá bem atualizado e acredito que familiarizado com a forma de uso de muitos usuários, eu acredito que seja até melhor do que o próprio ChatGPT e vocês vão entender na prática o porquê. Olá pessoal, sou o professor Fernando Ferreira, professor da aula VIP. Aqui temos vídeo todas as semanas sobre estes e muitos outros temas. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Então, primeiro ponto, você deve levar em conta que se você estiver aqui no site oficial, você vai perceber que à direita, ó, temos esse íconezinho aqui em cima também. Se você clicar ele no processo que você está navegando, ó, ele aparece aqui já com uma estrutura de chat. Você vai perceber que ele aparece aqui em cima. Ele vem uma prévia aqui dessas informações, ó, de forma bem mais estruturada. Você pode estar fazendo a sua navegação, você pode estar usando alguns elementos, a gente vai entender um pouco mais sobre cada um deles, tá? Ou você simplesmente pode vir aqui e clicar nesse íconezinho aqui também, tá? Que aí você é direcionado para essa interface aqui que eu estava visualizando aqui junto com vocês, tá? Um ponto interessante aqui é que para que você guarde algumas informações histórico e ele aprenda realmente como você pesquisa esse determinado conteúdo, é interessante você criar uma conta caso você não tenha, mas se você já tiver, tudo bem, é só permanecer com a mesma conta e sempre logar quando você acessar essa estrutura. E aí temos um ponto bastante importante, né? Então ele temos esse, diria que até um assistente, depois a gente vai aprofundar um pouco mais explicando o que é o Copilot aqui, né, da Microsoft, e um pouco mais abaixo você vai perceber que ele dá algumas dicas, algumas sugestões de como você pode estar fazendo a pesquisa. Basicamente, você pode iniciar um novo tópico aqui, ó, você pode iniciar sua pergunta. Então, no momento que você digitar essa seguinte informação, você pode dar um enter, ele tem um limite de caracteres, em vez de você digitar, você pode estar apenas escrevendo também, é um ponto interessante aí, ou você pode estar utilizando uma imagem até como referência também para fazer essa busca. Então, é algo bem simples de você inicializar. Caso você queira, além disso, ó, um pouquinho mais abaixo, ó, desloquei um pouquinho aqui para baixo aqui, ele estava nessa interface aqui inicial. Você tem algumas especificações que você pode definir antes de você entrar. Ele até dá uma sugestão que é importante que você logue aqui na conta, né? Então você pode definir o tipo de conteúdo que você está pesquisando como um conteúdo criativo, um conteúdo balanceado, preciso. Então isso aqui são algumas sugestões pré-definidas que você pode estar definindo aí no processo de você estar buscando essa informação. Bom, como você pode estar iniciando uma estrutura? Então você define um desses pontos aqui, como eu falei para vocês podem estar logando. Você vem aqui nessa caixa de pergunta aqui embaixo, você pode digitar informação. Um ponto bastante importante é que você tem a limitação de caracteres, como eu já tinha comentado. Você pode clicar aqui e aí você percebe que ele já vem com a informação. Um ponto interessante aqui é que você pode simplesmente esperar que ele digite essa informação estruturada. Aí nós temos um ponto interessante aqui que eu tinha comentado, que seria relacionado que além da estrutura que ele vai pré-definir, você observa que um pouco mais abaixo vai aparecer algumas referências aqui. Então assim, o que que significa? Significa que além dele estar estruturando essa resposta, baseado nas informações, no conhecimento de forma geral, ele vai estar utilizando e fazendo pesquisa diretamente à internet. Então ele pontua aqui, ó, saiba mais. Então você pode entrar em cada um desses sites aqui que vai estar falando a respeito disso também. Ele mostra mais um pouco de informação, um pouco mais de detalhe, o nível melhor aqui de como você pode estar fazendo até essa própria pergunta. Talvez não seja exatamente essa, mas assim,
ponto-chave aqui, que eu acho que até em relação ao próprio ChatGPT, que eu acho que é um ponto aqui interessante e importante, seria a questão de você estar pesquisando diretamente na internet, ou caso essa informação você acredite que, pode ser que a informação não esteja concreta, você pode estar lendo cada uma dessas informações, andar as matérias e assim por diante, e comparar e realmente analisar e entender se realmente faz sentido o que ele escreveu aqui. Então, esse ponto aí eu acho que é um ponto, algo que diferencia muito essa estrutura, tá? Lembrando que, como muitas pessoas ainda não utilizam essa ferramenta, ela ainda está se adaptando à forma que as pessoas pesquisam e tudo mais, mas eu acredito que ela tem um potencial bem grande aí para ser concorrente diretamente do próprio ChatGPT. E aí, como eu tinha comentado com vocês, você pode passar aqui o mouse levemente em cima, ele mostra algumas opções, você pode estar copiando esse conteúdo, você pode estar ouvindo ele, e entra um ponto interessante, se você clicar aqui nesta opção, essa informação que você pediu para ele montar, ele já pode estar salvando direto no seu Word, que está instalado na sua máquina, você pode criar um PDF ou um bloco de notas, que é um arquivo de texto. Então, acredito que isso aumenta muito a produtividade também, tá? E como eu tinha comentado com vocês, essa referência aqui, você pode, por exemplo, segurar um Ctrl aqui, e aí você vai abrindo a guia com as referências e vai comparando, vai lendo sobre a respeito de cada um. Lembrando que ele já mostra aqui, o endereço para onde foi, onde é que é a pesquisa também, para você entender também se o site tem relevância ou não. Mas normalmente ele lista para você de onde é que ele pegou essas informações, de certa forma, como ele compreendeu esses detalhes aí. Então, isso aqui é um ponto, diria que um grande diferencial em relação às demais, tá? Então, falando um pouco mais sobre essa ferramenta, ele tem a possibilidade também de você criar imagens. A gente não vai estar aprofundando nessa etapa aqui, porque na verdade a gente precisaria logar, mas além da pesquisa comum, você pode também estar gerando imagens a respeito do que você quer. Em vez de você fazer uma pergunta específica, você pode estar solicitando que ele crie uma imagem para você. Então, eu acredito que essa ferramenta vai ajudar bastante, tá? Então, entra um ponto-chave aqui. Essa ferramenta integrada com um site de busca bem parecido com o Google, eu acredito que isso gera uma eficiência muito grande no processo criativo de você elaborar um conteúdo, ler uma informação e ter mais propriedade sobre o assunto. E aí, este conteúdo foi relevante para você? Então se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, nos ajude a compartilhar o conhecimento. Por hoje é só e até o próximo vídeo.